Você realmente acredita que para o trabalho e a equipe funcionar bem, todo mundo precisa ser amigo? Todo mundo precisa se gostar? Ou será que o que realmente importa é respeitar, mesmo não tendo afinidade, mesmo não tendo vínculos de amizade? Eu aprendi essa resposta, não foi num curso, não foi numa palestra, não foi no livro. Foi na vida real, foi na prática e a duras penas. Quando eu saí da recepção, eu era recepcionista, passei para o RH e no meu segundo dia de trabalho eu estava em êxtase, muito feliz pela minha conquista, pela minha promoção. Eu tinha 19 anos e a minha gestora solicitou que eu fosse até a Copa buscasse um shake para ela. Eu sempre tive esse perfil muito solícita, muito de fazer muito mais do que o combinado, sempre entreguei muito mais do que o combinado, porque para mim isso está relacionado comigo e não com o outro. Fui lá, busquei o shake, coloquei na bandeja e vim bem plena e bela entregar o shake para minha gestora. Quando eu estava chegando, eu passo pelo hall e ali estão dois senhores conversando. Um desses senhores era o diretor financeiro da empresa e o outro era um fornecedor. E o fornecedor fala para ele assim, funcionária nova, e aí ele fala, essa veio para ser a copeira da chefa dela, passar o dia aí servindo cafezinho. E aquilo me congelou, me doeu, mas não pela questão da função, porque afinal de contas ser copeira é uma função absurdamente louvável, honrada. E afinal de contas, eu, filha de agricultores que lavrei roça por muito tempo, fui faxineira, fui chão de fábrica, fui empregada doméstica. Então, trabalho para mim é trabalho. É honrado, é digno. Não por isso, mas por eu ter sido subestimada, por eu ter sido reduzida a um cargo, a um servir, sem considerar quem eu era, a minha trajetória, minhas capacitações, a minha entrega. Isso me machucou. Mas essa história não é sobre mim. Essa história é sobre todos nós. Porque quantas vezes a gente não julga o outro sem conhecer? A gente julga um livro pela capa, a gente julga uma pessoa pela cor do cabelo, pelas tatuagens que ela tem, pelo cargo que ela exerce, pelo carro que ela tem, pela casa onde ela mora, pelo valor do contra-cheque, do extrato bancário. Quantas vezes a gente exige respeito, exige ser ouvido, sente falta de não ser ouvido, mas esquece que antes de receber você precisa dar. Você precisa praticar a escuta ativa diariamente. Você precisa praticar o respeito diariamente. Eu li num livro que me marcou demais, que foi o livro Monge Executivo. Inclusive, te recomendo a leitura dessa obra se tu quer desenvolver a liderança. E nessa obra consta um trecho que diz assim: escute como se não estivesse esperando a sua vez de falar. Porque geralmente o que a gente faz? Fica ouvindo o outro, mas já está aqui maquinando o que tu vai falar quando a pessoa te permitir uma pausa, um gancho para você entrar na conversa. É aí que mora o desrespeito, porque se a pessoa parar de falar e te perguntarem o que ela falou, você já não lembra. Fez sentido? Mas o que constrói um time forte, uma equipe unida, coesa, de alta performance e que faz o negócio aonde ela está imbuída de construir, de entregar, ter êxito, ter sucesso, ter rentabilidade, não é afinidade, tampouco amizade forçada. O que constrói um time forte, coeso, de alta performance e que leva as empresas aonde eles atuam para um patamar de sucesso, a um patamar de alta escala, é postura, é respeito, mas sobretudo maturidade emocional. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Muito prazer, meu nome é Juliana Nhaia, sou especialista em liderança estratégica. Um dos maiores mitos do ambiente corporativo, do ambiente de trabalho, é achar que para a coisa funcionar todo mundo tem que ser amigos, todo mundo tem que se gostar. Ai, mas eu não gosto daquela menina do fiscal. Tu não tem que gostar da menina do fiscal. A menina do fiscal é essencial para o teu trabalho acontecer também. A menina do fiscal é essencial para que a entrega dela deixe o cliente feliz, para que o cliente feliz contrate a tua área, pague a empresa, para que a empresa cresça, tenha chance de
expandir para outros clientes. E também, para que isso aconteça, você não precisa pensar igual ao seu colega. Imagina que chato seria se todo mundo pensasse igual. Nós ainda estaríamos na Idade da Pedra, porque dentre nós não teria tido nenhum audacioso com um pensamento diferente que tivesse ousado sonhar com a evolução da raça humana. Então é incrível essa diversidade de opiniões, de identidades, a diversidade que faz com que a humanidade evolua, porque afinal de contas a gente aprende vendo o outro, a gente modela o que o outro está fazendo e está funcionando legal, vou aprender também. Então, não é sobre pensar igual, não faz sentido todo mundo pensando igual para que a coisa funcione. As empresas crescem com a diversidade de opiniões, de pensamentos e de ações. A verdade é que as equipes de alta performance, elas não são feitas de afinidade, de amizadezinha forçada. Elas são feitas de consciência coletiva, de respeito e maturidade. Existem 3 verdades sobre profissionalismo que somente os times maduros vão conseguir entender. A primeira delas, você não precisa ser amigo, você precisa ser confiável, que é diferente, completamente diferente. Amigo é uma pessoa a qual você entrega sua vida, seus segredos, sua alma. Você entrega porque você confia nessa pessoa muito profundamente. Você ser confiável significa que você tem princípios, que você tem valores, que você tem responsabilidade. É muito diferente. Tu pode conhecer uma pessoa que é extremamente confiável, mas você não gosta dela por alguma razão, você é completamente diferente dela, o estilo de vida dela é diferente do seu e tá tudo bem. Mas você confia nela como colega de trabalho. Você pode ter um sócio que é confiável, mas que não tem nada a ver contigo. Não vai ser o seu amigo, não vai saber da sua vida pessoal, não vai viajar contigo no final de semana. E pode ser até que você não tenha afinidade com alguém da tua equipe. Mas não é por isso, por essa falta de afinidade, que você vai deixar de entregar um relatório, vai deixar de enviar um arquivo no prazo. Você sendo da área da contabilidade, você sabe muito bem que qualquer prazo que você perca dentro da tua área é uma multa absurda que você vai ter que pagar ou que o teu cliente vai ter que pagar. E se o teu cliente tiver que pagar multa porque você não entregou um relatório no prazo, uma guia no prazo, infelizmente, você vai pagar perdendo o cliente. A conta fica alta. Então, não é porque você não gosta de alguém que você vai deixar de fazer o teu trabalho, que você vai deixar de ser confiável, porque o teu comprometimento, a tua lealdade, ele não tem que ser para com o teu colega, tampouco para com o teu gestor, com o teu líder ou com a empresa. A tua lealdade, ela tem que ser contigo mesma. Faça para você, por você, não pelo outro. Então, cumpra os prazos, faça o teu melhor diariamente, esteja comprometido contigo mesmo. Porque é nisso que está o conceito de profissionalismo. É manter a compostura, a postura e o respeito, mesmo quando, como diz o ditado, o santo não bateu. Mas ainda assim o trabalho precisa ser feito. A postura precisa ser mantida. Você não está ali para construir belas amizades, você está ali porque você se identificou com os valores da empresa, gostou do ambiente de trabalho, gostou do que você vai fazer da sua atividade e gostou da remuneração. Existem fatores envolvidos e que nenhum desses fatores é gostar ou não do colega. Mas a principal lição é que muitas vezes, por mais que você não goste dessa pessoa, a lição que você precisa aprender, tanto como profissional ou como pessoa, ela pode estar justamente nessa pessoa que você diz que o teu santo não bate. Eu, Juliana, acredito que todo mundo vem para esse mundo com uma missão, com um chamado, com um propósito. E a pessoa ter entrado na tua vida, ter batido na tua vida, tem um propósito. Pode ser te ensinar alguma coisa. Já parou para pensar? E isso não é somente sobre questões pessoais, não é sobre emoções, não é sobre propósito. Isso é sobre postura profissional. Às vezes tu tem dificuldade em executar uma tarefa e aquela pessoa que você não gosta é uma exímia profissional experiente naquela área. Ela é a pessoa que tem a bagagem que você precisa e que você precisa aprender com ela. O ambiente de trabalho, ele é um ambiente riquíssimo, poderoso. O respeito, ele não depende de simpatia. São coisas completamente diferentes. Não é porque você vai respeitar alguém, a postura dela,
ou tu não vai sair agredindo a pessoa que você está sendo falso. São coisas bem diferentes, vamos deixar isso bem claro. É sobre ser adulto, é sobre ter maturidade. Quem faz o que quer é criança, adulto faz aquilo que é preciso. E dentro do ambiente de trabalho você precisa fazer aquilo que é preciso. E a prova de maturidade emocional é quando você consegue conviver com pessoas que pensam e agem de forma diferente que você, sem retrucar, sem alimentar a discórdia ou a mágoa, ou birras, muitas vezes birras, porque às vezes a gente olha para certos comportamentos das pessoas e você vê uma perfeita criança ali, uma criança frustrada. E no ambiente corporativo, os fluxos de trabalho eles são muito altos, são dinâmicos, cada mergulho é um flash, é um prazo que você perde e uma cadeia de consequências acontece. Então, essa sinergia de trabalho entre as áreas, entre os colegas, ela precisa acontecer, sob pena de flopar todo o trabalho de todo mundo. Então, tem que ter em mente que uma pessoa depende da outra, o sucesso de um é o sucesso do outro. Independente de gostar ou não, independente de amizade ou não. E se alguém sabota o processo, o time inteiro perde. Ou seja, não tem espaço para infantilidade quando a gente lida com responsabilidade, quando a gente faz aquilo que precisa ser feito. A terceira verdade é, se você não ajuda, também não atrapalha. Aposto que você já ouviu essa. Profissionais maduros, eles entendem que às vezes o maior ato de liderança, de colaboração, ele está em deixar o ego de lado. Você não precisa saber tudo, você não precisa fazer tudo, você não precisa concordar com tudo. Mas se você tá ali, ou ajuda, ou pelo menos não atrapalha. Mas precisa entender que se tá ali, tá para somar, não para punir, não para criticar, não para julgar. E mais, não é porque você se considera uma pessoa difícil e se você sabe que você é uma pessoa difícil, tomada de consciência é o passo 1 da mudança. Começa tomando consciência de que você é uma pessoa difícil, então você tem que mudar, porque o mundo não é obrigado a aceitar pessoas difíceis. Ser difícil não justifica você falar tudo que tiver aqui sem filtro, independente do que tu vai causar no outro. Porque ser honesto, ser sincero não é sobre isso. Não é você falar o que vier na tua cabeça sem consequências, não é sobre isso. Então, o mundo ele não é obrigado a tolerar a tua falta de limite, a tua falta de noção. Fez sentido? Então, equipes maduras não são desrespeitosas. Equipes maduras têm consciência, deixam o ego de lado. Equipes maduras se respeitam e cooperam acima de qualquer coisa, independente de afinidade. Porque no fim das contas você não precisa sair do trabalho com um amigo embaixo do braço, mas você precisa sair com a sensação de dever cumprido, sensação de que você entregou tudo aquilo que você se comprometeu a entregar e mais um pouco, de que você está de fato construindo um legado. E aqui envolve você sair com a consciência de que você, sim, foi a solução, não o problema. Você fez parte da solução, não a construção do problema. Quando você sair da empresa em que você está hoje, o que você quer que lembrem sobre você? Qual parte, qual legado você quer deixar? Que você era uma pessoa difícil e que você teve problema com todo mundo? Ou que você foi uma pessoa resolutiva, que toda vez que surgia uma situação você era o primeiro a inovar e trazer soluções incríveis e que você, com a tua visão astuta, audaciosa, você conseguiu trazer ideias inovadoras para o negócio e levou ele para um outro patamar? Qual é a visão que você está construindo? Qual é o legado que você está construindo para as gerações futuras dentro da empresa que tu está trabalhando hoje? Se você sair amanhã, qual vai ser o legado que vai ficar sobre a tua passagem dentro da empresa? A construção de um legado é sobre você saber se posicionar, saber se comunicar, independente do ego. Deixar a sua marca na história. Porque a grande marca de um time maduro emocionalmente não é o que ele sente, é aquilo que ele constrói, é a entrega dele para a empresa, que vai levar a empresa para um outro patamar, que vai levar a vida dele para um outro patamar, porque afinal de contas, ele colhe frutos da empresa de onde ele trabalha. Essa é a grande marca dos times que performam bem. Fato é que nós todos temos um jeito muito especial de ser, um jeitinho único de ser, de se comportar, de pensar e de reagir frente às situações que acontecem no nosso trabalho. Isso justifica, inclusive, a forma como a gente lida com os problemas do dia a dia.
Mas quando a gente não entende o nosso perfil, não se conhece o suficiente e tampouco entende o perfil do outro, tampouco tem essa consciência de que o outro pode estar vendo as coisas sob um viés completamente diferente do seu, fica mais difícil a gente gerenciar e sair dos conflitos. E é por isso que eu quero te apresentar de forma simples os 4 perfis comportamentais, que não é para rotular, tampouco para colocar todo mundo numa caixinha, mas existe algo chamado inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é a forma como geralmente o ser humano se comporta e existe um padrão dentro desse comportamento que faz com que a gente tenha alguns padrões meio que previamente definidos. E a metodologia a qual eu trabalho, a metodologia é DISC. Então eu vou te apresentar de forma muito simples os 4 perfis. E talvez você se reconheça em um, dois ou, assim como eu, me reconheço nos 4 perfis. Mas existe sempre um perfil principal que é o que predomina no teu comportamento. O meu perfil principal, no momento eu estou executora, porque eu sou uma pessoa que vou para a ação muito rapidamente. E esse é o perfil dominante. É um perfil altamente movido por resultados, por ação. É um perfil que não suporta o mimimi, é um perfil que não suporta a demora, a morosidade. Sabe aquele meme que diz assim: participei de uma reunião de 2 horas que poderia ter sido um e-mail? Este é o perfil dominante. O dominante ele não tem paciência, ele precisa ir logo para a ação, precisa resolver. Traz um problema, a pessoa quer fazer uma reunião para depois fazer outra reunião, para depois fazer um documento, fazer um projeto. O dominante ele já chega resolvendo a parada toda. Não, não, o que a gente precisa fazer para resolver? Vamos resolver. Só isso que importa para o dominante. Então, este é um perfil muito da prática, muito focado na prática, sem enrolação. E como ele gosta de resolver as coisas logo, para ontem, ele não tem muita paciência. E como ele não tem muita paciência, às vezes ele pode ser mal interpretado, ele pode ser entendido como a pessoa é brava, a pessoa é tudo do jeito dela. Isso passa a ser um problema nas relações quando você não se conhece, não tem sabedoria, não tem o entendimento de que eu me comporto do jeito A e fulano do jeito B. E quando esses dois perfis estão em conflito, a tendência do jeito A é agir assim e do jeito B é agir assado. Fez sentido? Agora nós vamos falar do segundo perfil, que é o perfil influente. O influente, geralmente é a galera do marketing, a galera da comunicação, é aquela pessoa que até no vestir dela você vê que ela é diferente, que ela se comunica até pelas roupas, que é aquela pessoa que matraqueia o tempo todo, que está sempre conversando com um, com B, que faz amizade muito rápido. Ela é extremamente carismática, mas ela tem dificuldade em colocar em prática. Ela tem dificuldade em executar. Então vocês estão vendo que eu falei lá no início da nossa palestra que a gente precisa de todos os perfis. Aqui está o perfeito exemplo. Não adianta de nada você ter uma pessoa que comunica, coloca na contabilidade. Só comunicadores vão conversar o dia inteiro e não vai sair relatório nenhum. Não vai sair atividade nenhuma, porque eles não executam. Então, eles são ótimos para áreas comerciais, que precisa se comunicar, para atendimento, que precisa ter essa troca com o cliente, que ele precisa realmente ser muito expressivo. O terceiro perfil é o perfil planejador. Esse cara é um cara calmo, é um cara tranquilo, em regra ele é gentil, muito gentil com as pessoas, ele ama a rotina, ele está sempre preocupado com o bem-estar da equipe, ele evita conflitos, ele prefere que tudo tenha um fluxo muito, muito claro. Ele planeja tudo, desde a hora que ele acorda até a hora que vai dormir, o que vai acontecer em cada etapa do dia. Para ele é importante ter tudo planejado. Esse aí, para viajar, ele planeja a viagem com 2 anos de antecedência. Ele pesquisa os pontos turísticos da cidade, ele pesquisa os hotéis, ele pesquisa as alimentações na região, ele mapeia tudo, ele tem um dossiê completo. No ambiente de trabalho, provavelmente nós temos na contabilidade o perfil analítico e o planejador. É o mais comum, porque são pessoas muito focadas em processos. É aquele cara que cria o checklist, é aquele cara que gosta de fazer mapa de processo, é aquele cara que organiza etapa por etapa todas as rotinas da empresa, porque ele ama a rotina. Agora você lembrou de alguém, né? Tenho certeza disso, que você conhece alguém assim. Ele fica muito irritado, sabe quando? Quando as coisas mudam em cima da hora. Então, quer irritar um planejador? Muda a data da reunião, muda o horário da reunião, pega ele de surpresa. Ele fica pé da vida.
Ele odeia surpresas, ele quer ter tudo planejado. Em relação ao convívio, à comunicação, esse é um perfil que não costuma expressar muito aquilo que está sentindo. Então, se ele ficar incomodado, ele geralmente não vai colocar para fora. Você vai ter que buscar isso dentro dele, vai ter que sentar com ele para feedback, levá-lo, conduzi-lo para que ele fale, porque geralmente ele não tem tendência de falar abertamente sobre o que está sentindo. Isso vai acumulando, acumulando. Geralmente é o cara que pede as contas do dia para noite e vai embora, porque ele não colocou para fora aquilo que ele estava sentindo em tempo hábil, não de livre e espontânea vontade. E o último perfil que nós vamos falar aqui da metodologia DISC é o analítico. O analítico é o cara do detalhe, o cara da contabilidade. O contador geralmente é um analítico por essência, porque é o cara que tem atenção muito focada. Então ele consegue fazer muitos cálculos precisos, ele consegue revisar 3, 4 vezes o relatório, porque ele precisa fazer isso. Porque se ele não fizer isso, tem uma consequência, tem uma penalidade. Então o perfil da contabilidade, ele geralmente precisa ter o foco no detalhe. Não que tu não vai ter outros cargos aí dentro da empresa que não possa ser um executor, que possa ser um planejador. Esse cara não é comunicativo. O planejador e o analítico, eles são focados em processos. O executor e o comunicador, eles são focados em pessoas, em relacionamentos. O analítico, ele gosta de fazer tudo com perfeição. Ele revisa o detalhe do detalhe, porque ele detesta erros. Ele não suporta erros. Ele nota até o padrão. O meu analítico, ele se comporta da seguinte forma. Eu tenho muito pouco de analítico, mas o meu analítico, ele se manifesta, sabe quando? Quando eu tenho nomes, eu tenho pastas catalogadas com padrões de nomes. Então, eu sou a louca do padrão. Quando eu vejo qualquer coisa fora do padrão, quando eu vejo uma vírgula, uma crase, uma letra a mais, um espaço a mais, aquilo me dá uma agonia, eu fico enlouquecida. Então, o analítico é esse cara, ele consegue focar no detalhe do detalhe e ter um índice de assertividade em relação aos processos muito grande, porque o foco dele é análise de processos. Ele é extremamente técnico, ele é extremamente exigente consigo mesmo, ele traz qualidade demais para o time. O grande diferencial do analítico, ele é trazer qualidade na execução dos processos para o time. O único ponto de atenção dele é que ele precisa vigiar em relação ao perfeccionismo para que isso não trave a operação, para que não trave ele mesmo, porque às vezes ele se sabota para não fazer coisas porque ele quer a perfeição, e a perfeição é algo que não existe, o perfeito já morreu, então o analítico enfrenta grandes dificuldades e acaba ficando travado em operações, em sonhos, em projetos que ele quer fazer, mas se não está perfeito ele não faz, e portanto a vida passa e ele não saiu do lugar. Esses são os 4 perfis comportamentais da metodologia DISC. Saber o seu perfil, conhecer, entender como é que funciona o seu perfil é fundamental, mas respeitar o outro, independente do perfil, independente de gostar ou não, é mais importante ainda. Porque aquilo que te irrita num colega hoje pode só ser o jeitinho dele tentando te agradar. Ele pode estar dando o melhor dele para tentar te envolver no projeto dele, para tentar ganhar a sua atenção, para tentar se aproximar de ti. Ele pode estar dando o melhor dele e tá te irritando. Então talvez o problema não seja ele, o problema seja você que não está tendo o respeito e o olhar para a pessoa, para o ser humano que está por detrás daquele comportamento. Então, entender de perfis ajuda demais a gente nessa jornada com as pessoas, porque afinal de contas as empresas são feitas de pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de nada. E o melhor ambiente de trabalho não é aquele em que todo mundo faz tudo igual, em que todo mundo pensa igual. Não é isso. Ambientes saudáveis e de alta performance, eles têm pessoas divergindo o tempo todo, porque a divergência de opiniões, a diversidade de opiniões é o que leva os negócios para alta performance. Se você tiver todo mundo com o mesmo perfil, com a mesma visão dentro da tua empresa, vai dar problema. Teu negócio não vai performar. Mas o que precisa ficar entendido é que o melhor ambiente de trabalho, onde tem o melhor clima para se trabalhar, é onde todo mundo consegue entender o papel do outro, entender o perfil do outro e conviver harmonicamente com essas diferenças, extraindo o melhor de cada um. E depois de tudo que a gente conversou aqui hoje, talvez você esteja aí refletindo sobre os problemas que tu pode ter vivenciado no relacionamento interpessoal com a equipe, e tu pode ter percebido que muitas vezes o problema não foi técnico, não é a técnica, não é que a pessoa não sabe executar uma tarefa X ou Y, daqui a pouco ela só está deslocada.
É possível que ela só esteja deslocada. Daqui a pouco ela tem um perfil comunicativo e você trancou ela numa sala em que ela não tem pessoas para conversar, que ela só tem computadores e números. Essa pessoa vai travar e vai ter uma performance extremamente baixa, vai ficar infeliz e vai embora. Então, entender de perfil comportamental, entender como o ser humano se comporta, vai te levar para outro nível de performance e vai fazer com que o teu negócio tenha uma saúde financeira muito maior, porque diminui o turnover, melhora a produtividade, ou seja, você só tem a ganhar. Entender de gente é entender de negócios. E a maioria dos conflitos, a maioria dos ruídos na comunicação, ruídos na convivência que acontecem dentro das empresas, eles nascem da ilusão que a gente tende naturalmente a ter de que o outro deve se comportar como eu me comporto, de que o outro deve reagir de acordo com o que eu acho certo ou não. Mas a verdade é que cada ser humano ele enxerga sob uma perspectiva única, sob uma lente única. E essa lente ela é formada pelas nossas crenças de que eu posso ou que eu não posso, de sabotagem ou não, pelos valores que a gente acredita que são inegociáveis ou não, e pela nossa bagagem, pelas nossas histórias de vida que a gente acumula durante toda a nossa existência. E quando você insiste em olhar o outro e julgar o outro, olhando pela sua lente, pela sua perspectiva única de mundo, você se frustra, você se chateia e o pior, você acaba julgando. E aí você perde uma grande chance, a chance de construir algo incrível. E entender isso muda o teu jogo, porque quando você tem esse entendimento, você começa a se comportar de forma madura, com inteligência emocional, você começa a agir intencionalmente e não apenas reagir com tudo aquilo que acontece. E isso é essencial para o teu desenvolvimento, para o desenvolvimento do time, para o desenvolvimento da empresa, sobretudo. Porque, afinal de contas, empresas são feitas de pessoas. E se as pessoas não se entendem, não se respeitam, o ciclo ele começa a girar para o lado errado. É onde entra em cena o clima pesado, a comunicação travada, atendimento ruim que reflete no teu cliente. O teu cliente é o primeiro a sentir quando a equipe não está performando bem, não está coesa, porque a sensação de quem está de fora é que, poxa vida, naquela empresa ninguém se comunica, lá ninguém sabe o que está falando, porque eu falei com fulano, fulano me disse A, falei com Beltrano, Beltrano me disse B. Os ruídos começam a acontecer e o cliente é o primeiro a sentir e ele vai embora, porque isso reflete em atendimento ruim para ele. É aí também que pessoas boas acabam indo embora e os resultados começam a ficar pelo caminho. Eu não estou só falando de resultado da empresa, estou falando de resultado pelo crescimento individual de cada um. Porque, afinal de contas, se eu estou deixando o mau relacionamento com a equipe interferir no meu desenvolvimento, obviamente eu não vou ser reconhecida profissionalmente. Que, afinal de contas, a convivência saudável, a convivência de alta performance, ela não nasce da afinidade que você tem com A ou com B. Ela nasce da decisão diária de respeitar, de entender o outro e olhar ele sob a perspectiva dele, não sobre a tua. E talvez hoje você esteja do lado de uma pessoa que pensa completamente diferente de você. E isso não é ruim, isso não é um problema. Isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade de você aprender com essa pessoa e crescer através dela. Porque, por vezes, por puro ego, a gente se trava de aprender com grandes mentes, com pessoas que têm uma vivência muito maior do que nós, têm uma experiência e um conhecimento muito vasto, mas por puro ego, por pura falta de visão, a gente se trava e não se permite conhecer e se desenvolver através dessa pessoa. O ambiente, ele muda tudo. Então, se eu convivo com pessoas que pensam sob a ótica da alta performance, pessoas que têm visão de mundo diferente de mim, são naturalmente pessoas e ambientes que vão me fazer ir para um próximo nível, que vão permitir o meu desenvolvimento e impulsionar. Então, aquela pessoa difícil que você tem, ela pode ser uma oportunidade de você desenvolver empatia, de você desenvolver a paciência, de você desenvolver escutativa e flexibilidade. A breve história que eu quero te contar antes da gente se direcionar para o final da nossa palestra é a história daquela pessoa que estava quase se afogando em alto mar. E aí ele faz uma oração e ele pede: Senhor, mande a salvação para mim. E daqui a pouco vem um bote salva-vidas. E ele diz: não, eu não vou com você porque Deus vai me salvar. Aí passa um tempo, ele continua fazendo a oração dele e vem um navio. E ele diz: não, eu não vou porque Deus vai me salvar. E lá pelas tantas chega um helicóptero.
E o helicóptero tenta resgatá-lo e ele diz: não, eu não vou porque Deus vai me salvar. E o que acontece? Ele morre afogado em alto mar. E aí ele chega lá no céu e questiona e diz assim: poxa, Senhor, mas eu orei pedindo que o Senhor fosse me resgatar e o Senhor não me salvou. E aí o Senhor olha para ele e fala assim: poxa vida, mas eu mandei o bote, eu mandei o navio e eu mandei um helicóptero. E você recusou as 3 formas de salvação. Isso não é sobre religião, isso não é sobre Deus, isso é sobre oportunidades. Se tu quiser emagrecer, Deus não vai te dar um corpo magro, ele vai te dar a oportunidade de você emagrecer indo para academia, mudando a alimentação. Então, as pessoas difíceis, elas são a oportunidade que talvez a gente possa ter pedido em oração de melhorar, de evoluir como ser humano. Encare a partir de hoje problemas, pessoas difíceis, desafios como oportunidades, porque só assim você vai buscar a alta performance, vai atingir o nível de alta performance para a sua vida. Porque se você quer ter alta performance, você tem que ter consciência de que ninguém chega no topo sozinho. Em algum momento você vai receber um material com o seu perfil comportamental e eu gostaria que você entendesse que você não está recebendo um rótulo, que você não está recebendo uma caixinha para se colocar dentro dessa caixinha. Mas eu peço que você leia com toda a atenção e que você ouça detalhes que daqui a pouco você pode estar perdendo no relacionamento com a tua equipe. Então leia ela e encare ela como uma abertura, não como um rótulo, como uma oportunidade de você se conhecer melhor o outro e automaticamente isso vai refletir no seu dia a dia, no seu relacionamento com a tua família, com os teus colegas, com os teus gestores, com os teus liderados, porque por melhor profissional que você seja, se você não tem inteligência emocional para ser um excelente colega, de nada vale o teu conhecimento, de nada vale o teu talento, porque o profissional competentíssimo que você é só brilha de verdade quando vem acompanhado de inteligência emocional. E se essa palestra te desconcertou, te tocou de alguma forma, te fez pensar, então ela cumpriu o papel dela. Porque o time que vocês querem ser, ele começa com uma escolha individual, com o tipo de profissional e pessoa que você se torna a cada dia. Mudança, evolução, são escolhas. Escolha se tornar uma pessoa melhor a partir de hoje e, consequentemente, um profissional melhor. Obrigada por me ouvir e se esse conteúdo fez sentido para você e quiser acompanhar a minha jornada, me segue lá no Instagram, @juliananhaia. Beijo do coração.